Olá, amigo Sudaca! Mais uma rodada, mais uma semana de Copa Libertadores 2023. Chegamos à fase de grupos, mas depois da vinheta. Vamos então para o grupo A, o grupo de Flamengo, Racing Ñublense e Aucas do Equador. O Flamengo, os dois jogos foram na quarta-feira, né? O Aucas recebeu o Flamengo lá no Equador, o líder do Oriente, como é conhecido. E um jogo muito ruim no primeiro tempo, acho que os times pouco fizeram ali. O time do Flamengo foi com um time misto, pensando na final do Campeonato Carioca. E o Aucas, na dele, tentando recuperar, né, de um péssimo início de temporada em que oscila bastante, teve apenas uma vitória contra a Católica, mas não apresenta um grande jogo. O primeiro tempo foi fraco. Né? Só que tivemos um grande lance ali do Matheus França, em que aos 39 minutos faz uma bela jogada individual e faz o gol que deixa o Flamengo na frente, né? Pelo menos o Flamengo poderia controlar mais os tempos, né? Coisa que não aconteceu. No segundo tempo, o Aucas começou a gostar da partida, ter mais profundidade, tinha contra-ataque a seu favor. Quer dizer, o Flamengo não controlou os tempos, não controlou a partida, poderia ter feito isso. E uma péssima partida individual de vários jogadores, né? Eu não vou ficar citando nomes, mas não é só o problema do Vitor Pereira, de armar o time errado. Também é da parte dos jogadores também, que não apresentam um grande futebol, né? Isso também tem que botar na conta deles. E aí, o Aucas foi gostando da partida, nos contra-ataques, o Eric Castillo faz um belo gol, né? Uma bela jogada individual, isso aos 58 minutos, né? E pertinho do final, faltando uns 5 minutos aí para o final da partida, né? Antes de chegar aos descontos, mais um contra-ataque nas costas do zagueiro do Flamengo, e Tu Cordões faz o 2-1. E for pensar assim, pelo que o Aucas apresentou no segundo tempo, né, merecia essa vitória, né? O Flamengo ainda teve mais uma chance no final, mas vitória surpreendente do Aucas em cima do Flamengo. No outro jogo, no Ñublense e Racing, né? Vitória do Racing por 2-0. A partida começou a ser construída já desde o início, aos 16 minutos, com um golaço do Matias Rojas, o paraguaio, que tá fazendo uma grande temporada 2023, agora sem lesão, né? Porque os problemas do Matias Rojas sempre são as lesões. Mas faz um golaço no meio de campo, né? E ali desequilibra o time do Ñublense, que já não vive grande momento, não tá uma grande fase no Campeonato Chileno, tá tentando se reconstruir o time do Jaime Garcia, coisa que fez um bom 2022, mas perdeu algumas peças e por isso sente essa reconstrução. E o Racing foi controlando os tempos, como tem uma posse de bola, um time posicional, né? No segundo tempo, finaliza com um belo gol do Paulo Guerreiro, que é diferente, né, gente? Paulo Guerreiro é diferente. E aí o Racing toma conta da partida. No Ñublense teve alguns momentos ali também, né, mas o Racing do Gago se apresenta como um dos grandes favoritos para passar de fase e, quem sabe, melhorar bastante no seu futebol e chegar bem na fase do mata-mata. Vamos para o grupo B, então, o grupo de Internacional de Porto Alegre, Nacional de Montevideo, Metropolitanos da Venezuela, Independiente Medellín. O primeiro jogo foi de Medellín e Internacional, né, o jogo lá no Atanásio Girardot. O Internacional voltou com um empate por 1-1, mas eu acho que poderia ter vencido o Medellín pelo que apresentou na primeira etapa e na segunda etapa também. Eu acho que teve mais ações, foi mais perigoso, chegou com mais profundidade ao time no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, teve algumas oportunidades de gol, né? Mas chega no segundo tempo, né? Quando você acha que o Inter ia continuar nessa toada, acaba tendo o erro grave do goleiro Keller numa saída de bola, em que ele acaba chocando com o mercado e chocando com o Cadavid, e a bola sobra o Moreno fazer 1-0 Medellín, né? E isso destruturou um pouquinho o time do Inter, custou um pouquinho a retomar a partida, mas o Medellín, com as linhas mais recuadas, começou a controlar mais a partida, né? E aí chega um momento também que o Medellín erra, né? E principalmente pelo lado ali direito do Medellín, Monroy foi dividir a bola com o Luca, que muito na raça, na força ali, consegue ganhar, não foi falta em cima do Monroy, e cruza, né? No rebote acaba sobrando para o Alan Patrick fazer o gol do empate do Internacional. Pelo menos isso, né? Eu acho que o Inter não merecia sair com uma derrota. E o Medellín não soube controlar uma vitória que seria importantíssima para ele tentar classificar em cima do grande Internacional. Então, acabou saindo justo 1-1, né? Mas porque o Inter não merecia perder, né? Já na segunda partida, Nacional e Metropolitanos, Nacional de Montevideo foi
a Venezuela enfrentar o Metropolitanos, né? O time que é o atual campeão venezuelano, mas não vive grande momento. O time bem treinado pelo José Maria Mor, mas não vive grande momento. O Nacional, logo aos 23 minutos, num chute de fora do Puma Gigliotti, né? Acaba desviando o Andrés Ferro, faz 1-0, né? E isso fez com que o Metropolitano, o jogo estava meio truncado antes, algumas oportunidades do Nacional, mas jogo truncado. E aí o Metropolitanos começa a tomar mais as ações. E teve oportunidades ali até o final do primeiro tempo, né? Eu acho que ele até jogou melhor que o Nacional. Mas no segundo tempo é que acontece uma bela jogada pelo lado direito ali, o Robson Flores se junta com o Sermen, que vai até a linha de fundo e cruza, e o Ortiz completa, empatando o jogo. E dizendo assim, sendo bem sincero, foi justo esse empate do Metropolitanos. E o jogo ficou bem lá e cá. Depois desse empate, o Metropolitanos continuou atacando e o Nacional começou a sair mais pro jogo. Só que aí no finalzinho da partida, uma bola parada ali no cruzamento, já no finalzinho, nos descontos da partida, um escanteio pro Nacional do Uruguai, e aí a bola sobra, uma segunda bola ali, sobra pro Dinella fazer o gol da vitória do Nacional, importantíssima vitória do Nacional, que está tentando se reconstruir com o Álvaro Gutierrez, que chegou ao clube há pouco tempo, e um time que eu acho ainda jogando muito abaixo do que jogou ano passado, né? Então vamos ver se esse Nacional vai ter condições de ter pelo menos um time competitivo para o restante da Libertadores. Vamos ao grupo C, o grupo de Palmeiras, Bolívar, Cerro Porteño, Barcelona. Derrota do Palmeiras lá na Bolívia, enfrentou o Bolívar lá no Hernando Siles, na altitude, né? E jogou com o time reserva, o time Palmeiras, foi uma escolha do Abel Ferreira, que está jogando as finais do Paulista, e jogou com o time reserva, né? Mas daí começou bem a partida, né? Com um golaço do Flaco Lopes, com uma bela jogada individual pelo lado direito, que ele chuta lá no ângulo, né? Com a perna esquerda. Um bom início, o Flaco Lopes precisa de sequência, precisa de jogo, né? E mostrou que tem qualidade, o bom ex-jogador do Lanús, né? E depois parecia que o Palmeiras poderia controlar a partida, né? Controlando os tempos, mas cometeu alguns erros, né? Principalmente de posicionamento. E logo depois, assim, tivemos uma bela jogada ali nessa reposição, não foi bem feita, recomposição do Palmeiras. Rony Fernandes faz uma bela jogada pelo lado esquerdo, cruza na cabeça do Hervias, fazer 1-1 Bolívar, né? E isso deixava, isso ainda no primeiro tempo, né? O Bolívar Hervias fez aos 20 minutos, 7 minutos depois do gol do Flaco Lopes, né? Aí, no final do primeiro tempo, também uma jogada importante da virada importante do Bolívar, né? Uma bela jogada ensaiada pelo lado esquerdo aqui, né? 2 cabeçadas na área e gol do Bolívar. Bela jogada ensaiada pelo Beñat San José, né? E aí 2-1 vai para o final do primeiro tempo com essa vitória por 2-1. Importante vitória do Bolívar, né? E no segundo tempo o Palmeiras não tinha, né, qualidade técnica para jogar com o time reserva e também gás para tentar superar ou tentar fazer ameaçar o gol do Lamp do Bolívar. E aí, no finalzinho da partida já, né, faltando 1 minuto pro final, uma bela jogada para a linha de fundo e o Zeda faz 3-1 Bolívar e confirma, consolida uma bela vitória do Bolívar, né? O Palmeiras decidiu jogar com o time reserva, acabou saindo sem os 3 pontos. Não vai ser fácil jogar contra o Bolívar lá do de Beñat San José, não é um time fraco, tá? Deixar bem claro isso. Joga com altitude a seu favor? Sim, mas é um time que está se ajustando com o Beñat San José, que é um bom técnico espanhol, né? E importante vitória por 3-1 do nosso querido Bolívar. E lembrando que o Jailson foi expulso aos 44 e o José Sagredo foi expulso pelo Bolívar, quer dizer, quase os dois jogando com 1 a menos, e na altitude isso desgasta e muito. No segundo jogo desse grupo, o Cerro Porteño enfrentou o Barcelona de Guayaquil na Nova hoje, o Cerro Porteño tentando se recuperar de uma goleada do Libertad pelo Campeonato Paraguai no fim de semana por 5-0, tentando levantar a cabeça, e fez uma boa partida, né? Venceu por 2-1, mas o jogo no primeiro tempo foi controlado pelo Cerro Porteño, teve mais posse de bola, teve mais presença de área, foi mais agressivo e foi presenteado com um pênalti que Cláudio Aquino converteu aos 28 minutos, né? E mesmo assim teve outras oportunidades de gol. E aí chega o segundo tempo, o Cerro Porteño continuava dominando a partida, né? E aí num erro, numa jogada pelos lados do campo do Barcelona, a bola acaba chegando, os dois zagueiros, o Brock tromba com o Spínola e a bola acaba sobrando para o nosso querido Tito Ortiz, que já jogou muito tempo no Independente do Vale, volta ao futebol equatoriano, ele que entrou no segundo tempo, fez o gol do empate. Justo? Não era tão justo, né? Pelo que o Cerro Porteño está apresentando. Mas 3 minutos depois, uma bela jogada do Cláudio Aquino, ele passa infiltrado na medida pro Turim de primeira pegar e virar e deixar bem justo esse jogo, 2-1. O Cerro Porteño não merecia perder pelo que apresentou toda a partida e fez 2-1.
E aí depois mais algumas oportunidades dos dois lados, mas o Cerro Porteño consolidou a sua vitória. Passou um sufoquinho ali, mas mostrou que é mais time e para mim um dos grandes favoritos, junto com o Palmeiras, para passar de fase. Vamos ao grupo D, o grupo de River Plate, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal. Sim, um resultado muito surpreendente, mas primeiro vamos falar do Fluminense, que foi ao Peru, em Lima, no Estádio Nacional de Lima, e conseguiu uma vitória importantíssima por 3-1, né? Começou muito bem a partida, tendo mais posse de bola, é o estilo Fernando Diniz, tendo mais posse de bola, sendo mais agressivo. Só que aí, no primeiro lance do Sporting Cristal, logo aos 18 minutos, Grimaldo, numa bela transição do Sporting Cristal, que toca muito bem a bola, esse time do Thiago Nunes, né? Tocando muito bem a bola, chega pro Grimaldo e faz 1-0. Justo, o Fluminense dominava mais, mas a primeira chegada do Sporting Cristal chega esse gol, né? Mas o Fluminense continuou, não se abalou, né? E continuou pressionando. Teve algumas oportunidades, né? Até que o nosso querido Germancano, aproveitando de um rebote ali, né? De uma bela defesa do Solís, acaba empatando o jogo 1-1 e deixando justo o placar, porque o Fluminense não merecia estar perdendo, né? Começa o segundo tempo, o Fluminense continua nesse toque de bola, tentando achar um espaço ali na defesa do Sporting Cristal, que, vamos dizer passagem, até aguentou bem essa pressão, né? Só que aí, não chega aos 59 minutos, um lindo passe do Marcelo pelo lado direito. Ele encontra o John Arias no espaço, um lindo passe de trivela, assim, maravilhoso, joga demais Marcelo. Acha o John Arias que cruza e acha o Germancano fazendo seu segundo gol e o gol da virada do Fluminense, merecido, porque o Fluminense estava jogando melhor, né? E aí faz 2-1. E fica mais tranquilo na partida o Fluminense, jogando mais nos contra-ataques. O Sporting Cristal não assustou tanto depois disso, né? E o Fluminense foi premiado ainda com mais uma bola parada, né? Uma bola parada do Fluminense, e o Vitor Mendes cabeceia muito forte ali, fazendo 3-1. Importantíssima vitória do Fluminense. Vencer o Sporting Cristal lá não vai ser fácil. Acho que nem River Plate e The Strongest vão ter facilidade com relação a isso. O time do Thiago Nunes é bem treinado e o Fluminense está encaminhando para chegar primeiro do grupo. Pelo que jogou e pela postura que teve durante os 90 minutos, eu acho que é um time muito forte, que seria um grande candidato a ganhar essa Libertadores, tá bom? Então, já deixei o recado e o Germancano tá jogando demais, né? Agora, o jogo que surpreendeu mesmo nesse grupo D foi a derrota do River Plate lá pro The Strongest. Tá certo que o River Plate jogou com um time misto, alguns jogadores de fora, tipo Nath Fernandes estava na reserva, né? Opção do Demichelis por questões físicas e tudo mais. Mas o The Strongest, no início da partida, mas um jogo meio truncado ali, o River Plate tentando ter mais ações, mais pós de bola, coisa normal do River Plate. E aí tem um pênalti, que eu achei meio, né? Eu não achei que foi pênalti, na verdade, numa disputa do Armani, né? Do Franco Armani com o Triveri, acabou dando pênalti pro Strongest. Isso aos 25 minutos, Triveri faz 1-0 do Strongest por pênalti, né? Isso desmontou um pouco o River, que tentou tomar mais as ações, e num contra-ataque, 10 minutos depois, uma bela transição do Strongest no contra-ataque, só pro Triveri fazer 2-0. Isso dá uma quebrada no River Plate e foi pro final do primeiro tempo com essa desvantagem. Logo no início do segundo tempo, quando o River Plate, né, poderia ter dado uma reação, uma jogada de escanteio, bela jogada ensaiada também pelo time de Rescalvo, né? E aí Castillo completa no segundo pau, fazendo o 3-0 do Strongest, surpreendente em cima do River Plate, né? Que joga com um time misto, mas aí começou a botar o time titular em campo. Nath Fernandes entrou depois, mas surpreendente também pela intensidade que o The Strongest fez, e tinha belas jogadas ensaiadas, né? E aí no segundo tempo teve mais um pênalti, mais um pênalti no jogo. O Lucas Beltrán foi lá e converteu, descontou pro River Plate, mas a intensidade era tão grande que o River Plate não tinha condições de reagir e pouco fez depois e ficou no 3-1. Surpreendente vitória do The Strongest, que mostra força na altitude, uma coisa que a gente já previa, e um time que está bem ensaiado pelo Rescalvo. Vamos ver se eles vão conseguir se apresentar muito bem também com o Fluminense e também com o Sporting Cristal, tanto em casa como fora. Eu quero observar esse time do Rescalvo fora de casa, como ele vai se comportar. Vamos ao grupo E, o grupo de Corinthians, Liverpool do Uruguai, Argentinos Júnior e Independiente del Valle do Equador. Um grande jogo do Corinthians, principalmente lá no Uruguai, jogando no Centenário contra os Coxias no início do primeiro tempo.
Corinthians pouco aproveitou os espaços, não foi bom primeiro tempo do Corinthians, né? Até porque teve apenas um lance perigoso, um chute fora da área do Fausto Vera, mas o Liverpool tomou umas ações, mesmo assim sem muita profundidade, não mostrou muita categoria lá na frente o time do Liverpool, um primeiro tempo fraco, mas com um gol no primeiro tempo, né? Um gol de bola parada, Balbuena, que mudou a cara do jogo. Né? Mudou porque o Liverpool no segundo tempo veio para cima, jogando com as linhas adiantadas, e o Corinthians aproveitando o contra-ataque o tempo inteiro. E aí, amigo, aí fez o segundo gol, né, com o Roger Guedes, aliás, um belo passe infiltrado do Fagner, né? Isso aí mostrando como as linhas do Liverpool jogaram adiantado e a zaga fraca para aguentar esse tipo de postura do time, né? E aí o Roger Guedes faz 2-0 Corinthians, isso no segundo tempo. E depois começou a perder gol atrás de gol, contra-ataque, Yuri Alberto perdendo gol, né? Até que mais uma bela transição do Corinthians, não muito tempo depois, transição só para o Roger Guedes na pequena área fazer o 3-0. E cara, poderia ter feito muito mais o time do Corinthians, viu? Muito mais. Os contra-ataques estavam ali descarados para o time do Timão fazer 4, 5-0, acabou não fazendo, perdeu muitos gols, algumas boas defesas do Britos, né? O Liverpool teve umas chances, uma bola parada no primeiro tempo com uma falta, no segundo tempo mais uma bola parada, uma bola na trave, mas muito pouco. O time do Liverpool mostrou que tá bem inferior ao time do ano passado do Jorge Bava, que é bem treinado, mas está bem inferior ao time que jogou em 2022. O outro jogo foi da Argentino Júnior, o Independente Del Valle foi na terça-feira. O Argentino Júnior, o jogo foi bem lá e cá no início, né? O Del Valle com mais posse de bola, o Argentino Júnior mais no contra-ataque, né? Os dois tiveram algumas chances já no primeiro tempo, né? Mas muito pouco, né? O Independente Del Valle teve algumas chances até mais claras de gol, né? Mas acabou não fazendo nenhum gol. Chega no segundo tempo, na primeira jogada, né? Uma transição muito bem feita pelo Argentino Júnior, né? Um chute fora da área, Moisés Ramírez defende e só para o Cabreira fazer 1-0 Argentino Júnior. Né? Aí o placar a favor do time da casa, o Argentino joga no contra-ataque. Você espera que o time do Independente Del Valle parta para cima, mas não teve, né? Só deu o Argentino Júnior depois disso, né? Jogando mais pelas linhas de fundo, com transições rápidas, né? Poderia ter feito 2-0, 3-0 e teve um pênalti. E mais um pênalti para o Argentino Júnior, o Ávalos foi lá e o Moisés Ramírez defendeu, né? Então ficou barato. Pelo que o Argentino Júnior apresentou, principalmente no segundo tempo, né? Poderia ter feito 2-3-0. O Independente Del Valle, um jogo muito aquém do que apresentou, pelo menos na final da Recopa, né, contra o Flamengo, e do que ele está apresentando às vezes no Campeonato Equatoriano. Eu acho que o time pode apresentar muito mais. Um time bem treinado pelo Gabriel Milito, o time do Argentino Júnior, mostrou força e mostrou que pode ser a segunda força desse grupo atrás do Corinthians. Vamos ao grupo F, o grupo de Colo-Colo, Deportivo Pereira, Boca Juniors e Monagas. Primeiro jogo do Boca Juniors foi a Venezuela, né? Foi a Maturim enfrentar o time do Monagas, né? Um time com muitos jovens, né? Esse time do Monagas, com jogadores que eu já indiquei no meu canal. Mas o Boca Juniors era favorito, né? Inclusive para vencer lá. Só que não fez uma grande partida. Teve o Bruno Valdez expulso, né, aos 40 minutos. O Boca Juniors pouco produziu também. Mesmo assim, foi superior. Você vê o destaque do time, o destaque da partida foi o goleiro do Monagas, o nosso querido Mosqueira, o panamenho goleiro Mosqueira, que foi o grande destaque, fez grandes defesas. Quer dizer, o Boca Juniors com 1 a menos quase toda a partida, né, porque o Bruno Valdez foi expulso ainda no primeiro tempo, foi superior ao time do Monagas, que teve algumas transições ali rápidas, com os jogadores rápidos que tem lá na frente, né? Danilba Navas, Herrera, mas muito pouco, né? Muito pouco para o time do Monagas, que até apresentava um bom futebol no futebol venezuelano, tanto em 2022, 2023, mas não foi uma grande partida. Senti um pouco a pressão num grande jogo contra o Boca Juniors, que mesmo jogando com... E aí depois teve uma expulsão no final do Roncaglia ainda, né? Quer dizer, terminou a partida com 2 a menos o Boca e mesmo assim ainda teve uma oportunidade no final, um chute de fora da área, mas muito pouco. O Boca Juniors pouco produziu, não foi um jogo bom, foi um jogo pífio, né? Em geral, não foi legal o jogo e ficou no 0-0 entre Monagas e Boca Juniors. O Colo-Colo enfrentou o Deportivo Pereira lá na Colômbia e o Colo-Colo até o Pereira chegava mais nas bolas paradas, mas o Colo-Colo numa bela transição tem um pênalti a seu favor. E o Léo Rio, Colorado Rio, bate o pênalti, teve invasão, o goleiro Quintana defende, teve invasão, volta
Léo Rio bate de novo, 1-0 Colo-Colo. E teve umas oportunidades ainda no primeiro tempo que o Deportivo Pereira sentiu um pouco o golpe, né? Continuava insistindo só nas bolas paradas, né? E o Colo-Colo teve a oportunidade de uma transição rápida, dos contra-ataques, de tentar fazer o 2-0, né? Só que aí veio o segundo tempo, o Colo-Colo ainda teve tentando controlar mais as ações, não se expunha tanto, jogar com as linhas recuadas. E aí no final já veio pressão em cima do Deportivo Pereira, né? Pressão mesmo. Aí você via todos os jogadores do Colo-Colo lá na defesa e o Deportivo Pereira pressionando. Até que consegue, com Ângelo Rodrigues, consegue o gol do Deportivo Pereira e empata a partida numa bela desviada, né, do outro atacante, e aí acaba chegando ao gol do empate. E aí depois disso, o Colo-Colo teve mais umas chances, o Deportivo Pereira também, principalmente em bola parada, né, em chutes de fora da área, quase fez o gol, teve grandes defesas do Brian Cortés, mas muito na pressão, pouca tática, muito na pressão e na força do Deportivo Pereira, que faz sua primeira Libertadores. Então, foi um jogo que mereceu 1-1, né, o bom primeiro tempo do Colo-Colo e a pressão do Deportivo Pereira mais pro final do segundo tempo. Então, ficamos no 1-1, 2 empates nesse grupo que não vivem grandes momentos, nenhum dos 4 times que estão nessa fase de grupos. Vamos ver quem é o menos pior. Vamos ao grupo G, o grupo de Libertad, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o nosso querido Aliança Lima. Sim, alguns resultados surpreendentes, né? Primeiro tivemos o jogo entre Aliança Lima e Atlético Paranaense lá em Lima, né? Um jogo no Peru. É um jogo muito truncado, muito respeituoso, os dois times, pouco atacaram. O Atlético Paranaense aproveitar muito mais dos espaços que o Aliança cedia no primeiro tempo. Teve alguns bons momentos, mas muito fraco o jogo em geral. Nenhum dos dois times apresentou um grande futebol. O Aliança Lima com vários reforços esse ano, né? Contratou Sabag, Rifle Andrade, Cristian Cueva, Zambrano, e mesmo assim não apresentou um futebol a essa altura para essa Libertadores. Está jogando bem no Campeonato Peruano, né? Mas nesse jogo o Atlético Paranaense pouco produziu, né? E o Atlético Paranaense teve até as chances mais agudas, mais claras de gol, foi o Atlético Paranaense. Mesmo assim, eu acho que deixou um pouco a desejar o Furacão nessa primeira partida. Acho que o 0-0 ficou justo, né? E o Atlético Paranaense sai com um ponto lá do Peru. O jogo do Libertad com o Atlético Mineiro foi agora, nessa quinta-feira. Esse jogo foi no Mineirão agora. E o Libertad saiu com uma vitória importantíssima por 1-0. Né? Se aproveitou de uma má recomposição do Atlético e uma boa transição num contra-ataque do time do Libertad. E que o bom Diego Gomes vai lá e faz 1-0 o Libertad. E o Libertad marcou muito bem durante a partida, conseguiu controlar os tempos. O Atlético pouco produziu. Pouco lúcido esse time do Atlético, falta criatividade, simplesmente sentiu muito a falta do Hulk e Paulinho se entendem muito bem, e o Atlético ainda depende muito dessas individualidades, porque na parte do coletivo deixa muito a desejar, né? Então o Tchatcho Coudet vai ter muito trabalho ainda para aguardar, para organizar esse time, mas foi uma péssima partida do Atlético, né? E pouco assustou o goleiro Martins Silva, né? E já o Libertad mostrou que tem uma boa marcação no meio de campo e umas boas transições, bons jogadores do meio para frente, né? E mostrou força. E é uma importante vitória do Libertad fora de casa, que vai, né, mostrando força, quem sabe até classificar em primeiro lugar esse time paraguaio, mas foi surpreendente. E por último, o Grupo H, que tem o nosso querido Atlético Nacional de Medellín, o Olímpia do Paraguai, o Melgar do Peru, e o nosso querido Patronato da Argentina, um grupo bem tranquilo, né? Que eu falei que é um dos grupos mais fáceis dessa Copa Libertadores, e os jogos foram pífios, ser bem sincero aqui. Começamos com o jogo do Atlético Nacional, que enfrentou o Patronato lá na Argentina, em que o Patronato faz um gol logo no início da partida, né? Um belo gol de cabeça, em que Tipi Castillo dá um passe em falso ali, e aí acaba tomando um gol em cobertinha, né? Uma bela cabeçada, isso logo aos 2 minutos. E o jogo foi pífio, o Patronato pouco produziu depois disso, teve um contra-ataque ali depois no segundo tempo, e o Atlético Nacional do Paulo Autuori pouco produziu também, até que acha um pênalti aos 77 minutos, já no segundo tempo, encontra o pênalti, uma falta na pequena área, Dolan Pabon vai lá e converte uma patada lá bem forte no gol do Patronato, que não é um grande time, né? A gente sabe muito bem disso, é um time que está na segunda divisão do futebol argentino, não vem bem na tabela, né? Então era necessário que o Atlético Nacional virasse esse jogo. E conseguiu logo depois, em seguida, uma jogada do Jefferson Duque, ele chuta pro gol, a bola acaba sobrando pro Pabon de novo ali, de novo chuta de fora da área e faz 2-1, mas um futebol muito pobre apresentado pelos Verdolagas.
e que vai ter que jogar muito mais do que jogou essa partida contra o Patronato, ganhou por 2-1. Saiu com os 3 pontos, ok. Já na outra partida, entre Melgar, jogando em casa, contra o Olímpia, né, o time paraguaio, que também teve uma troca de técnico no início dessa temporada, saiu o Julio César Cáceres, chega Diego Aguirre, e o Melgar também teve troca de técnico, né, então saiu o Lavadien e chegou Mariano Sosso. E logo no início da partida, uma bela jogada um belo chute de fora da área do Olímpia, no rebote do Cárceda, nosso querido Guilhermo Paiva, né, o brasileiro, vai lá e faz 1-0 Olímpia. Né, o jogo estava meio truncado, 1-0 Olímpia, mas não muito tempo depois, Bernardo Cuesta chuta de fora da área, a bola não sei se desvia ali, foi no cantinho do goleiro do goleiro do Olímpia e faz 1-1 Melgar, né? E depois disso, só deu Melgar. Melgar jogou muito mais que o Olímpia, teve mais posse de bola, teve mais transições rápidas e bem feitas, com amplitude, com bola da cara e tudo mais, mas não fez gol. Cometeu muitos erros, teve uma grande atuação do Spínola, o goleiro do Olímpia, né, que defendeu bolas importantes e acabou evitando uma vitória do Dominó. Quer dizer, o time do Melgar está tentando reagir no futebol peruano. Eu acho que o Mariano Sosso é um bom técnico, deu uma cara diferente para esse time do Melgar, mas ficou no empate mais uma vez. O Melgar joga bem mais uma vez, mas não consegue o resultado e ficamos no 1-1. O grupo é tranquilo, vamos ver quem é o menos pior desses todos para tentar classificar para a fase do mata-mata. É isso, amigo. Tivemos um boletim rápido, tentei resumir o máximo possível aqui para a gente tentar falar sobre essa Copa Libertadores. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e não deixe de se inscrever no canal. E espero você semana que vem em mais um boletim da Copa Libertadores. Até mais. Tchau, tchau.